Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com Bibiana Terra, que vai nos contar um pouco sobre o desenvolvimento da família dela e a forma como eles se anexaram aqui na cidade de Santa Fé, que é onde nós estamos agora. Olá, Bibiana, como você está? É, como ocorreu esse processo? Desde o início, como que tudo isso aconteceu? Olá, boa tarde. A história da minha família é uma história bem antiga e ela se inicia na época dos jesuítas, aqui no Brasil. A propriedade em que minha avó morava, ela ficava longe de tudo e o mais próximo que estava era de uma aldeia indígena, que estava sendo colonizada, catequizada pelos jesuítas e isso tudo aconteceu na época das guerras guaraníticas. A Os colonos queriam as terras dos indígenas, mas os indígenas não gostavam da ideia, então houve esses conflitos, essas guerras, e um indígena, o Pedro Missioneiro, ele era chamado assim porque ele havia sido cuidado pelos jesuítas, e ele fugiu da guerra e conseguiu chegar até a propriedade da família Terra, da minha família. Lá, o meu avô, Maneco Terra, ajuda o Pedro. Ele não gostava de indígena, mas acaba ajudando o Pedro e dando suporte a ele no meio desta guerra. E a minha avó, Ana Terra, se apaixona pelo Pedro e acaba engravidando dele. Então, meu bisavô Maneco vê isso como uma afronta à família e pede que os irmãos da minha avó matem o Pedro, porque para ele essa dívida era uma dívida de sangue. Essa dívida de manchar a honra da família precisava ser acabada com sangue. Depois que o meu avô morreu, a minha avó teve que cuidar do filho sozinha, e ele cresceu um pouco, a criança. Só que tudo mudou. A casa deles foram invadidos pelos castelhanos e os castelhanos mataram o meu bisavô, o Moneco. Mataram um dos irmãos da minha avó, que o, o- estava lá, o outro havia fugido antes da invasão. Então mataram um irmão dela, mataram dois escravos e ficou somente a minha avó, Pedrinho, o filho, a cunhada e o sobrinho. Então Ana esconde os três e acaba ficando à mercê dos castelhanos. Então ela foi estuprada, abusada de diversas formas, ficou muito abalada com isso tudo, foi muito afetada por tudo que aconteceu. Mas ela era uma mulher forte, corajosa, e quando tudo isso acaba, ela consegue buscar um novo lugar. Ela, ela encontra uma caravana que também estava procurando o mesmo que ela por um recomeço, por uma nova história e acaba parando em Santa Fé. Lá ela envelhece, o Pedrinho cresce e passa a ser o Pedrinho Terra, um homem honrado, mas ainda sem cultura. Então, o meu pai, Pedro Terra, casa-se com a minha mãe, Arminda, e juntos eles têm a mim e ao meu irmão Juvenal. Havia o Bento, filho do coronel, e ele era apaixonado por mim. Só que eu não conseguia retribuir o sentimento. Meu coração, ele já pertencia ao Rodrigo. O capitão Rodrigo Cambirá, ele era forte, corajoso, galanteador, e juntos eles decidem duelar pela minha mão. Só que durante o combate, o Pedro usou um golpe muito baixo de atirar no Rodrigo, e o Rodrigo ficou muito mal. E eu acabei esperando dias e dias para que ele se recuperasse e enfim nos casássemos. Só que o Rodrigo ele foi pra Revolução Farroupilha para lutar e como um combatente ele morreu em guerra.